Sejam muito bem-vindos. Evangelho do Amor. Então, algo que nós percebemos ao longo das Escrituras é Deus comunicando uma ideia, um conceito, um princípio que tem que ser entendido, alimentado, desenvolvido. A consciência dele tem que ser preservada, tem que ser comunicado. E repito, não é porque Deus tem necessidade, quer você o reconheça como o primeiro ou não, ele seguirá sendo o primeiro. Mas se você não reconhecer, o prejuízo será todo seu. E o Deus que nos ama e sabe a diferença que isso fará nas nossas vidas, Ele promove sempre a ideia e o entendimento de que o primeiro lugar é dele. Isso é o que está por trás da aplicação dessa lei espiritual, que eu quero chamar de a lei das primícias. Então, dito isso, eu queria que a gente, em segundo lugar, entendesse um pouquinho melhor as primícias na Bíblia. Já entendemos que o que está por trás delas é a ideia da primazia, do primeiro lugar pertencendo a Deus, mas é importante que a gente entenda um pouquinho a prática das primícias em si. Algumas coisas aparecem na Bíblia antes mesmo de serem instituídas na lei de Moisés, E uma dessas coisas que você vai observar diz respeito à lei das primícias. A primeira menção de oferta na Bíblia, ela tem como cerne, como X da questão e de toda a discussão, a questão das primícias. Gênesis capítulo 4, eu vou ler do verso 1 ao 7, diz assim: Adão teve relações com Eva, sua mulher, ela ficou grávida e deu à luz a Caim. Então ela disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, irmão de Caim. Depois de mencionar dois dos muitos filhos que Adão e Eva tiveram, como depois você vai ler em Gênesis 5, a Bíblia diz assim: Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Essa informação é muito importante, porque vai nos ajudar a entender o resto. 3. Aconteceu que ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura desse. O Senhor se agradou de Abel e da sua oferta, mas de Caim e da sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. O que nós temos por trás desse texto é Deus aceitando a oferta de um e não aceitando a oferta de outro. Quando mês passado falei aqui sobre uma questão de honra, eu mostrei que o interesse de Deus nunca foi na oferta, mas sim na honra. E nós somos desafiados na Escritura a expressar honra. Por meio de Malaquias, Deus disse: se você não me der honra, não precisa dar nada. Eu não estou atrás da sua oferta. Eu quero honra. Ou você me dá honra ou não dá nada. Se você pegar essa linha de pensamento, você vai entender o que aconteceu nesse texto aqui. A Bíblia diz que Abel trouxe das primícias, dos primeiros frutos do seu rebanho. E a oferta dele foi aceita. Mas a oferta de Caim não. Quando eu era garoto, eu lembro de pregadores, professores de escola bíblica falando: a oferta de Abel foi aceita porque ele ofereceu um cordeiro, que é tipo de Cristo e do sacrifício de Cristo, e nós só seremos aceitos diante de Deus pelo sacrifício de Cristo. Mas Caim não. Caim trouxe do fruto do seu trabalho, e ninguém é aceito por esforço, por mérito, por obra. Gente, a mensagem é linda se a gente estiver falando de salvação, mas não tem nada a ver com o que aconteceu. Porque a Bíblia diz que Abel foi pastor de ovelhas. Então, quando ele entrega as primícias do rebanho, ele está entregando o fruto do seu trabalho. Ele trabalhava com aquilo. Os dois entregaram o fruto do seu trabalho. O ponto não é se alguém está entregando o fruto do trabalho. O texto de Provérbios nós estamos lendo fala para honrar Deus com as primícias da renda. Ou seja, a gente usar justamente o resultado do trabalho para poder honrar a Deus. Então a questão aqui não é o que foi entregue, se é resultado de trabalho ou não, porque ambos fizeram. A Bíblia diz que Abel, ao entregar as primícias, os primeiros frutos, se ele é pastor de ovelhas, está trabalhando com isso, as primeiras crias são os primeiros rendimentos, os primeiros ganhos dele. Em vez de usufruir do seu ganho, ele decide sacrificar a Deus as primícias. O que é que ele está dizendo? Deus primeiro, eu por último. Agora a Bíblia diz que Caim, no fim de uns tempos, a palavra tempos no original hebraico, ela é incerta. Não dá para dizer com precisão se ela se refere a dias, semanas, meses, assim como no português a expressão tempo é indefinido. Se a gente falar dia, semana, anos, nós estamos especificando a medida do tempo, a duração, mas só a palavra tempo é indefinida. Então, o que está em questão é a expressão no fim de uns tempos. Então, não importa o tamanho do intervalo, se são dias, semanas ou meses, o fato é que ele entrega a sua oferta no fim. Se ele entregou no fim, significa que ele já está usufruindo do seu rendimento. E a mensagem de Caim era o oposto da mensagem de Abel.
Caim estava dizendo, eu primeiro, Deus por último. E aqui nós temos uma desordem. Se o primeiro lugar pertence a Deus, por que é que ele vai ficar por último? Então Deus não aceita aquela oferta, porque a mensagem que ela comunica não atende o propósito que deveria. Então imagina você numa festa de aniversário dizer, e o último pedaço agora vai. É melhor ficar quieto do que destacar que você está dando o último para alguém. Não teria honra nenhuma naquilo. E basicamente foi o que Caim disse, e o último pedaço vai para Deus. E Deus olha e diz, é ruim, pega esse bolo de volta que eu não quero esse negócio não, né? Então o que nós percebemos é que Caim fica aborrecido que Deus não aceita a oferta. E Deus diz, se você fizer o que é certo, você vai ser aceito. Mas se não fizer, não vai ser. Ou seja, presume-se, e aqui nós temos que aplicar lógica nas entrelinhas, que Caim sabia exatamente o que Deus queria. Nós não temos noções, a Bíblia diz que Deus visitava Adão e Eva antes da queda todos os dias. Nós não temos noção de quanta coisa Deus conversou, do que Deus falou, do que Deus comunicou. Imagina que a humanidade está começando, zero conhecimento, muita orientação teve que ser dada sobre muita coisa. Então quando Deus está dizendo, se você fizer o que é certo, presume-se que Abel não fez apenas algo espontâneo, mas que havia algum nível de entendimento sobre o que era certo e o que era errado. Ou seja, essa questão das primícias que posteriormente seria estabelecida, instituída por Deus, né, na lei de Moisés, Êxodo 34, 26, por exemplo, diz, tragam as primícias dos primeiros frutos da terra à casa do Senhor seu Deus. Então, Deus pediria as primícias da terra. Caim não fez nada de errado ao entregar as primícias da terra. Deus pediria as primícias dos animais, assim como Abel fez. Isso seria instituído como um padrão depois. Mas o que nós precisamos entender é que, no mínimo, presume-se que já havia uma compreensão. Eu não quero de forma alguma insinuar que nós precisamos ter um padrão de oferta hoje que a gente vai chamar, olha, essa oferta é assim, tem que ser feita dessa forma, com essas regras. Mas o que eu quero te mostrar é que é uma lei espiritual que ela vem do Antigo Testamento, antes da lei, ela passa pela lei, e o Novo Testamento mostra que além da lei de Moisés, no novo sacerdócio de Cristo, na nova lei, a lei espiritual, ela permanece, como eu vou mostrar para você. E por qual razão Deus nos comunicaria a ideia e o entendimento de que a lei espiritual, o princípio permanece, se não fosse querer nos comunicar algo prático com isso? Então, antes de mais nada, é evidente que a gente não pode pegar ritos cerimoniais da lei que foram interrompidos e tentar aplicar aqui no Novo Testamento. A gente não sacrifica mais animais. Então isso que eles faziam não vai ser reproduzido de forma literal. No entanto, o que eu e você precisamos entender é que a Bíblia diz que a lei, Hebreus 10:1, não tem imagem exata das coisas, e sim a sombra de bens vindouros. Então muitos desses ritos cerimoniais, eles tinham figuras proféticas de um princípio que seguirá sendo aplicado. Então, por exemplo, em Levítico, no capítulo 23, se você for rápido de endereço, quiser me acompanhar na leitura, Levítico capítulo 23, a partir do verso 10, Deus fala com Moisés assim: fale aos filhos de Israel e diga-lhes, quando entrarem na terra que eu lhes dou, que é referência à terra prometida, e fizerem a colheita, vocês trarão um feixe das primícias da colheita ao sacerdote. Esse moverá o feixe diante do Senhor para que vocês sejam aceitos. Verso 12. O sacerdote moverá o feixe no dia imediatamente após o sábado. Vamos aqui fazer uma pausa. Quando entrarem na terra que eu lhe dou e fizer a colheita, plantou, chegou a hora de colher, Deus diz, vocês trarão um feixe das primícias. O que era o feixe? Ou molho, dependendo a tradução. A pessoa com a mão ela abraçava, imagina por exemplo o trigo plantado, cevada, qualquer coisa, ela abraçava o que o braço conseguia segurar, com a outra mão ela passava a foice e de repente ela amarrava isso, porque ele não era colhido de forma solta. Então a colheita era interrompida, acabou de começar, o camarada abraçou, primeiros frutos, vai levar para o sacerdote, quando? No dia depois do sábado. Todos os cultos, as festas, a não ser aquelas que tinham datas fixas, elas aconteciam num dia solene e santo, que era o sábado. Que dia da semana é o sábado? O 7º. Mas Deus diz, primícias não se entregam no sábado. Primícia se entrega no primeiro dia da semana, o dia depois do sábado. O dia depois do sábado,
né? O domingo é o primeiro dia da semana. Então Deus estava dizendo, não só você pega o primeiro fruto, mas entrega no primeiro dia da semana. Um padrão instituído por Deus. Olha o verso 14. Vocês não deverão comer pão, nem trigo torrado, nem espigas de trigos verdes, até o dia em que trouxerem a oferta ao seu Deus. Ou seja, Deus está dizendo, você não pode comer do fruto do seu trabalho antes de me honrar com os primeiros frutos. Se você comer antes, o que você está entregando para mim não é primeiro fruto. O primeiro fruto foi parar no seu bucho. Então Deus diz, não coma, me ponha em primeiro lugar. Agora, olha o final do verso 14. Esse é um estatuto perpétuo durante as gerações de vocês, onde quer que morarem. Tudo aquilo que na lei de Moisés foi chamado de estatuto perpétuo, não tinha prazo de validade como lei espiritual. Podia ter prazo de validade como rito cerimonial. Então, por exemplo, a circuncisão foi declarado estatuto perpétuo. A oferta de incenso foi declarado estatuto perpétuo. A gente não faz nenhuma das duas coisas de forma cerimonial, literal. Mas a Bíblia diz que a circuncisão hoje é no coração, que a oferta de incenso são as orações dos santos. Ou seja, nós temos uma réplica desse cerimonial nas nossas práticas espirituais. Então, quando Deus fala colocá-lo em primeiro é estatuto perpétuo, nós podemos até não ter literalmente o mesmo padrão de oferta como rito cerimonial, mas a lei permanece. Quem está entendendo? Agora, se você continuar a leitura, verso 15 de Levítico 23, contem 7 semanas a partir do dia imediatamente após o sábado, a partir do dia em que trouxerem o feixe da oferta movida pelo sacerdote. Deverão ser semanas inteiras, 7 semanas. Até o dia que vem depois do 7º sábado, contem 50 dias. Então apresentem nova oferta de cereais ao Senhor. Então, o camarada entrou, colheu o primeiro feixe, interrompeu a colheita. Vamos levar para que o sacerdote apresente como oferta movida, oferta de movimento diante do Senhor. Que dia? O domingo, primeiro da semana. Deus diz, a partir disso contém 7 semanas inteiras. Então, do domingo que ele apresentou a oferta até o sábado, 7 dias, uma semana. Depois a segunda, depois a terceira, depois a quarta. Ao final de 7 semanas, você ainda lembra da tabuada? 7 vezes 7? 49. Ao final de 7 semanas, vocês peguem o dia posterior ao último sábado da 7ª semana, que era de novo o domingo, o primeiro dia da semana. Era o dia de número 50. Ele diz, nova oferta ao Senhor. Em Romanos 11:16, você vai ver Paulo dizendo, se as primícias são santas, a massa também é. O que ele está falando da massa? Da oferta de cereais, que era oferecida no dia de número 50. Antes da gente entrar na aplicação prática disso, vamos olhar para os elementos proféticos, porque Deus tratou disso com tanta seriedade, que até eventos que são importantíssimos na nossa redenção, eles cumprem essas leis espirituais. Por exemplo, que dia Nosso Senhor ressuscitou? O primeiro dia da semana, o domingo. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso 20, Jesus é chamado de as primícias dos que dormem. Quando falamos da ressurreição, a Bíblia introduz Cristo dentro de uma lei espiritual chamada lei das primícias. Agora, quando alguém entrava no campo colher, colhia um talo de trigo ou cevada, ou era um feixe? Um feixe. Então, quando Cristo ressuscita e entra na categoria primícias, a pergunta a ser feita é, ele ressuscitou sozinho como um único talo, ou ele é parte de um feixe e houve ressurreição de mais pessoas? Mateus capítulo 27, eu vou fazer questão de ler esse texto, porque eu lembro do dia que eu prestei atenção, ficava me perguntando, isso está mesmo na Bíblia? Mateus é o único que fala disso. Mateus 27:51 mostra que depois de ir na cruz, Nosso Senhor bradar, entregar o Espírito, a Bíblia diz assim, eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Mas diante do brado de Jesus não é só o véu do templo que se rasga. A Bíblia diz, a terra tremeu e as rochas se partiram, os túmulos se abriram. Agora preste atenção, e muitos corpos de santos já falecidos ressuscitaram. E saindo dos túmulos, não na hora da morte, mas o texto diz, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Você consegue imaginar receber uma visita dessa na sua casa? Nós não sabemos se estamos falando de santos aqueles dias para ter aparecido na cidade, né, a outras pessoas. Eles foram reconhecidos, então a gente fica imaginando detalhes que não estão claramente descritos. Mas o que eu e você
podemos entender, Cristo não ressuscitou sozinho. Se inscreva para receber mensagens da Palavra de Deus para seu coração. Compartilhe essa mensagem para mais vidas serem alcançadas. Que você tenha um dia repleto de paz e de bênçãos.